Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre escorpiões, tá? Sobre a importância que eles têm, o perigo que é ter escorpiões próximo à sua residência, em meio urbano ou rural, e sobre o que fazer caso você encontre algum escorpião na sua residência. Bom, esse escorpião da imagem é o Titius cerulatus, é o escorpião mais comum no estado de São Paulo. Dessa espécie só existem fêmeas, tá? Elas se reproduzem sozinhas, ou seja, por partenogênese. Elas possuem uma gestação de aproximadamente 3 meses, aí os filhotes ficam aqui no dorso dela, tá? E depois desse período eles sofrem uma troca de pele, uma icdise, e em 14 dias eles estão prontos para sair para o ambiente e se espalhar, tá? Então essa que é a importância de fazer o controle desses escorpiões, porque eles se espalham muito rápido devido a essa forma de reprodução deles. Você pode identificar o Titius por essa coloração mais escura aqui no dorso e o resto é amarelado, tá? É o escorpião amarelo. Só existem fêmeas, reforçando de novo, e elas carregam os filhotes no dorso, tá? Os escorpiões, eles se alimentam de insetos e de alguns invertebrados, tá? E eles realizam também o controle desses insetos no ambiente. Então, se você tem muitos desses insetos próximos à sua residência, por exemplo, a chance de atrair escorpiões é grande, tá? Por exemplo, a barata é um dos alimentos mais comuns deles. Então, se você tem muitas baratas, pode ser que essa região atraia os escorpiões, tá? E eles estão nos esgotos, em frestas, locais quentes e úmidos, materiais de construção, enfim, folhas que podem ficar no solo acumuladas, sabe? Muitas folhas. Eles se espalham e também eles aguentam uma grande diversidade de climas. Por exemplo, temperaturas extremas como um deserto ou uma floresta, que é bem úmida, tá? Existe aproximadamente 160 espécies de escorpião aqui no Brasil. Os que têm mais relatos e mais importância são o Titius cerulatus, o escorpião amarelo, o Titius stigmurus, que é o escorpião do Nordeste, e o Titius baiensis, tá? Eu esqueci de dizer um detalhe também, que a cada gestação que elas têm, são aproximadamente 20 filhotes que elas seguram aqui no dorso e 2 gestações ao ano. Então, eles se espalham muito rápido, tá? Um escorpião, você pode ver aí, pode gerar 40 escorpiões novos por ano, então, tá? Eles, através do ferrão deles aqui, eles realizam a inoculação do veneno. Todos os escorpiões são venenosos, tá? E a intensidade dos sinais vai depender de muitos fatores, inclusive da quantia inoculada, da idade da pessoa, do tamanho da presa ou da pessoa, tá? Sendo que o grupo mais vulnerável são idosos e crianças, tá? Principalmente crianças abaixo de 14 anos. Geralmente, eles não são agressivos com pessoas, mas eles picam quando são comprimidos contra o corpo. Por exemplo, você está vestindo uma roupa, colocando um sapato, um tênis, e acaba pressionando ele contra o corpo e ele se defende, tá? Os acidentes com maior frequência são no verão e na primavera, tá? Sendo o verão a época de reprodução desses escorpiões. Então aqui, como você pode ver, existem diversas espécies, né, de escorpiões. Só aqui no Brasil tem 160, porém os mais importantes são aqueles que eu falei no começo. O cerulatus, o stigmurus e o baiensis. Aqui no canto esquerdo você pode ver os filhotes, que estão no dorso do escorpião, como eu havia dito também. Eles se adaptam bem fácil ao ambiente, né? Aproximadamente 20 filhotes aqui no dorso.
aqui com a perna, com as pernas traseiras, as patas traseiras, ela faz como se fosse um cesto para segurar eles, tá? Aqui você pode ver também, para proteger eles. E a gestação dura 3 meses e após a troca de pele e mais 14 dias, eles estão prontos para sair para o ambiente e ter uma vida independente, tá? Falar um pouco sobre os hábitos dos escorpiões, sobre o controle e sobre a prevenção. Então, o que você tem que fazer para evitar um acidente com escorpiões? Aqui é até legal você pausar a imagem para se você conseguir ler, tá? Mas eu vou explicar para vocês e tem imagens nos próximos slides, tá bom? Vamos começar por aqui. Usar luvas para quando você estiver mexendo em madeira, materiais de construção, tijolo, lenha, qualquer coisa desse tipo, às vezes até jardinagem, tá? O ideal é você usar uma luva para se proteger, pelo menos da picada. Pode ser que ajude bastante, né, para prevenir, porque 65% dos locais que são afetados quando há um acidente por escorpião são os braços e antebraços, tá? Mão, um braço, antebraço. A maioria dos casos não evolui para óbito se você for uma pessoa adulta e saudável, mas isso não isenta o fato de você ter que ir a um posto de saúde, tá? Tomar medicações, tomar o soro também. E se forem crianças, é uma urgência, emergência, você tem que levar urgente para o posto de saúde, tá? Porque em crianças ou idosos também, crianças ou idosos, a mortalidade pode ser mais alta, tá? Você tem que, além de usar luvas, examinar as roupas, tá? Se você morar em uma área que você sabe que tem escorpião, isso aqui tem que virar um hábito seu. Examinar roupa, examinar calçado antes de colocar ele no pé, examinar suas luvas, às vezes luva de frio, né? Não sei, toalha, roupa de cama. Você tem que afastar a sua cama um pouco da parede e de móveis, tá? Pelo menos 10 centímetros, para que eles não consigam subir, né? Não consigam escalar e você não tenha uma surpresa aí na hora que for dormir. Também, às vezes, o travesseiro, antes de você deitar, é bom você tirar ele do local, dar uma olhada, bater, né? São medidas básicas só para garantir que não vai ter um escorpião ali e que você não vai ter uma surpresa depois, tá? Evitar também que as roupas de cama encostem no chão, né? Por exemplo, aqui, que tem a imagem de uma cama, você pode ver que não tem nada encostando no chão, mas se ele tivesse até o chão assim, pode ser que ele consiga subir, escalar aquilo e ir para sua cama e se esconder ali, tá? Deixar a cama então um pouco afastada, os móveis um pouco afastados da parede. Em relação aos quintais, ambientes externos ou internos também, manter a higiene, tá? Não acumular folha seca, lixo, acondicionar o lixo de maneira correta, jogar ele no local correto, tá? Se possível colocar em sacos, né? Até 2 sacos a mais para envolver e proteger esse lixo. Isso vai impedir a penetração e atração de baratas, tá? Que são o principal alimento dos escorpiões. Não jogar lixo em terrenos baldios também ajuda muito, porque além do escorpião, isso atrai insetos, atrai roedores, atrai cobras e vira uma bola de neve, né? Fica incontrolável. Se você tiver material de construção no seu terreno também, você pode estar movendo eles com uma frequência, se for possível, né? Mover eles com uma frequência para não causar acúmulo de insetos ali nele, né? E para você estar verificando se tem algum escorpião ali, porque às vezes eles podem se alojar ali e começar a se reproduzir, né? E esse é o perigo. Você tem que manter também as fossas sépticas vedadas de maneira correta, se possível ter uma tela ou cumprir o distanciamento mínimo, né, da sua residência. Se eu não me engano, para a fossa séptica são 5 metros da residência e 30 metros do poço artesiano, né? Então sempre manter aquele ambiente bem limpo também, tá?
evitar mato alto, evitar acúmulo de entulho próximo ali, porque querendo ou não a fossa séptica pode atrair as baratas, pode atrair outros insetos, tá? Evitar queimadas em terrenos baldios para desalojar os escorpiões, porque além do fogo poder se espalhar, os escorpiões vão ser desalojados, então eles vão estar num ambiente que você não sabe quantos tem ali, mas eles estavam ali quietinhos, sem incomodar ninguém, porém às vezes se achavam um ou outro. Aí você faz uma queimada num local próximo à sua casa e de repente de noite tem, sei lá, 20, 30 escorpiões na sua casa e você não consegue achar nem metade, sabe? Então eles acabam mudando de lugar e você acaba criando um problema ainda maior. Se possível, preservar os inimigos naturais, né? Galinha da Angola, elas vivem ciscando, né? Então elas são ótimas contra os escorpiões. Ganso, coati, sapo, tem algumas aranhas também que comem, mas não vai preservar elas, né? Você tem outros predadores melhores. Coruja também, né? É bem eficaz. Vedar soleiras de portas, tem imagens mais para frente, com aquelas borrachas de areia ou aquelas de PVC. Isso impede o acesso de insetos e o acesso de escorpiões também. Mas impedindo o acesso de alguns insetos, você vai impedir o acesso dos escorpiões, tá? A prevenção é a melhor maneira de se evitar isso. Vedar trincas nas paredes, vedar luminárias, lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas que ficam com um buraco ao redor delas, por exemplo, você veda ali com silicone, você coloca um protetor ali. As tomadas também, não sei se aparece aqui para vocês, aqui no canto. As tomadas são de extrema importância também você fechar, porque eles conseguem entrar nesses locais, eles conseguem se alojar, tá? Aqui, como vocês podem ver, o Titius predando ali a barata, que é o principal alimento deles. É um alimento abundante, né? Principalmente em cemitérios. Você pode ver aqui na imagem abaixo. Então, é extremamente essencial também a prefeitura e a vigilância sanitária estarem cuidando disso, dos cemitérios, do controle ali, né, das coisas, e dos próprios proprietários ali do túmulo, não o proprietário que está ali dentro, né, mas da família, obviamente, né, de cuidar do túmulo, não deixar que chegue num ponto desse com buracos e frestas dessa forma aqui, que está sendo demonstrado na imagem, tá? Qualquer tipo de fresta, igual essa na imagem da esquerda, ela deve ser tapada, tá? Não pode acontecer isso, porque o escorpião ele se aloja aqui, ó, nesse cantinho. A gente não vê, mas eles ficam ali, se reproduzem, enfim, você pode passar e ficar ali e ele acabar picando você, tá? Aqui você pode ver o escorpião fazendo a predação de grilos, né? Gafanhotos, grilos, que é o principal alimento deles, né? Os insetos, como eu já comentei. Tampa de esgoto também tem que ser vedada, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é numa escola, e a tampa de esgoto ali é um risco, né? Criança mexer, ou às vezes fica um pouco aberto, alguém esquece um pouco aberto ali, e é muito fácil para o escorpião sair dali e se alojar em outro local e picar alguma criança, entrar na mochila, no tênis de alguma criança, enfim. Aqui, os perigos do meio urbano, né, porque isso aqui são locais perfeitos para a reprodução e permanência dos escorpiões. E depois que eles começam a infestar esses locais, o controle fica cada vez mais difícil, pelo fato que eu falei, por eles se reproduzirem por partenogênese, né? Então, lembra que a fêmea do escorpião ela não vai precisar do macho, em algumas espécies, claro, mas a principal aqui no estado de São Paulo, ela não precisa do macho e ela se reproduz sozinha, vamos dizer assim, tá? Então, se você vê terrenos assim, você tem que denunciar, denuncia o proprietário, já passa todas as informações lá para vigilância, para ambiental, para a prefeitura, enfim, para eles estarem indo atrás e notificando o proprietário, talvez dando até uma penalidade para ele, né? Mas não pode deixar chegar nesses pontos, ó,
madeira acumulada, papelão, e papelão atrai muitas baratas também, já vou fazer esse adendo aqui, né? E o certo é controlar esses insetos para que eles não atraiam outros, e esses outros não atraiam outros, enfim, como eu falei, não pode virar uma bola de neve. Você tem que tentar prevenir o quanto antes para que não saia do controle, né? Aqui também, ó, cemitério, os tijolinhos, ó, o tamanho deles. Isso daí, para picar alguém, é muito fácil, né? Aqui são medidas de controle que a vigilância pode fazer, né? Eles, como os escorpiões têm um hábito noturno, né? Você pode encontrar eles de dia também, mas normalmente o hábito predatório deles é noturno. Você utiliza luz ultravioleta para achar os escorpiões. Olha como fica. Eles ficam brilhando, tá? Então fica mais simples de fazer a busca ativa deles, de pegar os escorpiões. Tá vendo aqui? E também previne acidentes, né, com os próprios trabalhadores que vão estar trabalhando de noite fazendo recolhimento, né? Então o uso da luz ultravioleta é essencial e é muito eficaz para estar realizando a pesquisa e o controle. Normalmente são feitos em pontos estratégicos, como por exemplo um cemitério, tá? Aí os escorpiões são coletados, colocados em caixas, enfim, e eles podem ser enviados para o Butantan ou para a SUSEM, né? E lá eles vão utilizar o escorpião para fazer o soro anti-escorpiônico, tá? Que é o que vai ser utilizado em casos de acidentes, né? E é o que ajuda a salvar vidas também. Pode ser feito também o controle com galinhas de Angola, como eu falei, eles são os predadores dos escorpiões, né? Porém é difícil você fazer isso no município. Você coloca a galinha de Angola no cemitério, tem gente que não vai gostar, não vai entender, elas podem fugir pelo muro, né? Ou tem pessoas que podem ir lá e simplesmente pegar elas porque querem uma galinha de Angola, enfim, pegar não, né? Roubar seria o termo mais adequado, né? Furtar uma galinha de Angola, aí fica um pouco complicado, porque acaba sendo um custo público, né? É uma forma de controle para o público, porém acaba se tornando um custo público devido ao mau uso das pessoas e não reconhecerem a importância, né, desse animal, desses predadores, para realizar o controle de outros predadores, que são os escorpiões. Mas enfim, é possível, né? O funcionário só vai acompanhando as galinhas de Angola, deixa elas ali ciscando. Claro que essa foto foi tirada de dia, mas de noite também é possível realizar esse tipo de controle. Aqui, como eu falei, está realizando a retirada do veneno para fazer o soro. Aí aqui são as imunoglobulinas, né? Que é o soro anti-escorpiônico. E a quantia de soro que vai ser realizada no paciente vai depender do tipo de acidente que ele teve, vai depender dos sintomas que ele está tendo, tá? Em relação ao acidente leve, o acidente leve você trata os sintomas, tá? Você trata a dor, por exemplo, e não é utilizado o soro, né? Normalmente. O acidente moderado você usa 2 a 3 ampolas, e o acidente grave de 4 a 6 ampolas, tá? De soro anti-escorpiônico. No acidente leve, o que você vai ter? Uma dor que com o passar do tempo ela vai aumentando, ela vai progredindo com o passar do tempo. Ela pode ser uma dor local ou uma dor que vai se estender até a raiz do membro. Por exemplo, se eu fui picado vamos supor, no antebraço. Fui picado no antebraço, ela pode se estender até a raiz aqui no ombro e afetar meu braço inteiro, tá? E como eu disse, ela pode passar a aumentar com o passar do tempo. Pode também causar uma parestesia, que seria aquela sensação de formigamento no local, no membro acometido, tá? O acidente moderado, ele varia um pouco a mais os sinais.
tendo a dor, além da dor local, pode ter um ou mais sinais, como por exemplo, vômito, sudorese, cialorreia, agitação, taquicardia, taquipneia, que seria aumento da frequência cardíaca e respiratória. Um acidente grave pode ter tudo isso, incluindo também o aumento ou diminuição da frequência cardíaca, o aumento ou diminuição da frequência respiratória, pode ter também insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo, vômitos com uma maior frequência e intensidade, a sudorese, né, o suor mais profundo ainda e mais espalhado pelo corpo em outros locais, pode ter tremores, espasmos, palidez e hipotermia também, né, a diminuição da temperatura, e choque cardiocirculatório também, pode entrar em choque o paciente. Tá? Então, por isso que é muito importante você fazer a utilização do soro, você reconhecer esses sinais, e assim que você for picado, ou suspeitar que foi picado, por exemplo, você tomou uma picada e logo depois você viu um escorpião na região, ou você bateu o seu tênis ali, caiu um escorpião e você matou ele, por exemplo, logo depois que isso acontece, você já tem que ir direto para o postinho de saúde, tá? Ou para o hospital, para realizar o tratamento. Se possível, você levar o escorpião para realizar a identificação, é legal, mas você tem que tomar cuidado se for pegar ele, né? É bem difícil, assim, pode acontecer um acidente também na hora de pegar. Então, se não for possível, não sei, tirar uma foto, talvez, alguma coisa assim. Isso se o acidente foi na sua casa, né? Se foi no meio do mato, já fica mais difícil de realizar a identificação. Mas o importante é que você tem que ir para um hospital, tá? Você vai tomar o soro e as medicações necessárias. Caso seja um acidente leve, vai ser o tratamento da dor, né? Da dor local. Pode ser feito com analgésicos. Você pode tomar, talvez, se for necessário, um antibiótico, né? Se contaminou a ferida ou alguma coisa assim, mas normalmente analgésicos, anti-inflamatórios, tá? No slide à frente também eu vou falar um pouco mais de corticoides que está sendo feito o uso. Só voltando um pouco, aqui são as medidas preventivas que é ideal você ter na sua casa, principalmente se você tem crianças ou adultos. E se você morar num local que não seja muito higiênico, por exemplo, né? Vamos supor um local que tenha um pouco mais de baixa renda, vamos dizer assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque, querendo ou não, onde é um bairro mais simples, com mais pessoas de baixa renda, acaba faltando a higiene e acaba faltando, às vezes, esgoto de forma apropriada, saneamento, né? Às vezes acaba faltando uma coleta de lixo adequada pelo município. Então é por isso que eu falo, bairros que têm um padrão mais alto, normalmente essas medidas já são tomadas, e se não são tomadas, as pessoas tentam implementar, né, acabam gastando o dinheiro delas para implementar nisso. Tá? Então, o que você pode fazer para se prevenir? Como eu falei no começo, realizar a remoção, às vezes, de entulhos, né, de materiais de construção, por exemplo, não deixar eles tanto tempo em um lugar só. Se for deixar, dar uma olhada às vezes ali, né? Se não for possível, bom, faça alguma coisa ali para evitar que acumule insetos, né? Não deixar lixo próximo desses locais também é extremamente importante para que não atraia as baratas, principalmente, tá? O ralo com sistema de abertura abre e fecha. Isso é essencial você ter, seja no seu negócio ou na sua casa, tá? Porque é muito higiênico e previne a entrada de insetos. E escorpiões podem estar ali nos canos, nos encanamentos, né? E eles podem subir e ir para sua casa. Aqui, frestas de casa, frestas na parede, né? Você tem que tampar essas frestas porque eles conseguem se alojar ali, por menor que seja, eles conseguem entrar ali, tá?
E eles podem ficar por ali por um bom tempo e depois você acaba não vendo, né? Como eu disse, também uma medida preventiva é vedar as soleiras de portas. Aqui é o EVA. Aqui nessa imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, é a soleira com borracha de areia, né? Aquela que você coloca embaixo da porta. São bem eficazes, também deixam a casa mais limpa, né? Porque impede a entrada de outros insetos, poeira, enfim. Na imagem do canto esquerdo aqui é um escorpião dentro de um tênis. Ele é pequeno, porém a picada na ponta do pé, por exemplo, já seria preocupante, tá? E aqui no tênis também, escondidinho ali, ó, na imagem do lado direito, no tênis de uma criança. E isso foi encontrado dentro de uma escola, tá? De acordo com o relato, né? Como eu disse, fazer o controle da barata e dos insetos. Foi o que eu expliquei nos slides anteriores, ó. Um local que tem um pouco mais de baixa renda, que falta uma estrutura. Isso acontece, as pessoas jogam o lixo em local inapropriado, tem muitos cachorros, olha, soltos, que acabam espalhando lixo, e isso atrai não só escorpiões, mas atrai às vezes urubu, dependendo da região que você está, pombos, mais cachorros de rua, escorpiões, baratas, rato, cobra, enfim, é uma imensidão de problemas. O certo é você acondicionar o lixo, se possível, assim, ó, porque em algum local mais alto os cachorros não conseguem pegar. Porém, se tiver urubu na sua região, eles conseguem espalhar, tá? Então, o certo seria você acondicionar em locais assim, com a tampa fechada, tá? E sempre muito bem embalado, porque não adianta você simplesmente jogar o lixo todo espalhado lá dentro. Ele tem que estar bem embalado, tá? Como vocês podem ver aqui também nesse terreno, muito acúmulo de lixo, o que é propício para ter escorpiões e outros insetos, e cobras, enfim. É o que eu digo, é o acondicionamento correto que vai fazer com que você esteja prevenindo o aparecimento desses insetos, tá? Se todo mundo fizer a sua parte, já é uma ajuda grande para a região que está sendo afetada. Aqui são inseticidas, né, que você pode estar usando contra baratas, não contra o escorpião, porque contra o escorpião não tem eficácia. Tem gente que fala que tem, mas não tem, tá? De acordo com a Anvisa, não tem. Vocês podem procurar aí, se quiserem. Porque o inseticida para escorpião, além do fato deles permanecerem abrigados em frestas e locais que são de difícil acesso para nós, eles possuem proteções, né? Por exemplo, eles ficam muito tempo sem se movimentar e eles possuem proteções contra venenos, vamos dizer assim, tá? E proteções são essas? Por exemplo, eles possuem uma alta capacidade de permanecer com o estigma pulmonar deles fechado. Então, o veneno acaba não afetando ele, não faz efeito. O veneno causa uma irritação no escorpião, ele vai se desalojar, tá? Ele vai sair do lugar que ele estava e vai para outro lugar, não vai matar ele. E se por um acaso acontecer de matar o escorpião, a dose utilizada do veneno vai ser extremamente grande, tá? E isso vai ser mais prejudicial para as pessoas que estão ali ou para os animais que estão ali, porque isso pode causar um outro acidente. Por exemplo, se passar um pouquinho de veneno, esse veneno não afetaria um animal ali da região, mas com a quantia que se passou para matar um escorpião, ele acabou afetando aquele animal. É um exemplo, tá? Mas enfim, o veneno não vai ser eficaz contra o escorpião, ele vai desalojar o escorpião e ele pode causar um aumento no risco de acidentes, porque a partir do momento que ele se desalojar e estiver irritado, ele tem mais chances de se alojar em um outro local que não tem o veneno, como por exemplo dentro da sua roupa, dentro do seu tênis, e você, na sua mente, você vai estar com uma falsa sensação de que você está protegido, porque você vai falar, agora não tem perigo, já passaram veneno na minha casa, então por que eu vou tomar aqueles cuidados básicos que eu tinha antes? Por que eu vou me prevenir se já passaram veneno? Isso vai criar uma falsa sensação de segurança na sua cabeça.
E aí é aí que os acidentes acontecem, porque você vai parar de fazer uma medida básica que funcionava e vai usar uma medida que não funciona e aumenta o risco de acidentes, acaba não compensando. Por isso você tem que controlar, além das estruturas do local, a forma que ele recebe alimento. Você tem que controlar os insetos, você tem que controlar o lixo, você não pode deixar ele se alojar nesse local, tá? E outro detalhe é que existem produtos no mercado que diz que mata escorpião, porém esses produtos não estão cientificamente embasados e respaldados, né? Isso não, quem está falando não sou eu, é a Anvisa. Digita aí no Google ou em qualquer outro buscador, Manual de Controle de Escorpiões Anvisa. Vai estar tudo isso escrito lá, tá bom? Vocês vão ver que o que eu estou falando tem um embasamento, tá? Mas enfim, voltando ao assunto do slide, aqui você pode realizar o controle dos insetos. Com baratas pode ser utilizado o pó, pode ser utilizado o gel, são bem eficazes no controle de barata, porém você tem que mudar um pouco as formas do ambiente também, você tem que realizar a limpeza, não adianta só ficar passando veneno e não realizar as outras medidas preventivas, tá bom? Se a barata está indo ali é porque tem algum motivo, você tem que descobrir que motivo é esse, tá? Sintomas e sinais das picadas de escorpião. Bom, tomei uma picada, o que eu tenho que fazer? Eu já falei isso para vocês nos slides anteriores, mas agregando um pouco mais de informação, lava com água e sabão, mantenha o local da picada voltado para cima, ou seja, não faça torniquetes, não tente furar o local, não tente sugar a picada, chupar a picada, enfim, isso não funciona, tá? Tá escrito aqui também. Beber bastante água para se manter hidratado, né? Porque você pode perder muitos eletrólitos e nutrientes através do vômito, por exemplo, ou da sudorese, que é um dos efeitos do veneno, tá? E o mais essencial, vai ao pronto-socorro o mais rápido possível, tá? Já falei dos sintomas para vocês, das formas, né? Leve, moderado e grave. Se vocês quiserem dar uma lida, tá aí, só dá um pause no vídeo e vamos seguir. Aqui, a imagem do corticoide, por que está aqui? Porque tem um estudo que diz que os corticoides podem ajudar a regular os mediadores químicos inflamatórios, né, pós a picada do escorpião. Isso pode impedir com que você tenha o edema pulmonar ou o choque cardiorrespiratório, insuficiência respiratória, os problemas do coração, tá? Devido ao uso do corticoide, mas isso quem vai falar para vocês é um médico, né, lá na hora do atendimento. Ele é avaliado caso a caso, ele avalia a gravidade do seu caso, tá? E o corticoide pode ser um auxílio em relação a isso, impedindo uma reação sistêmica no seu corpo, tá? Ou seja, a dexametasona vai auxiliar em casos graves, né, que tem um acometimento pulmonar e cardíaco. Porém, o uso da dexametasona não inibe que você tenha que usar também o soro, que está aqui no cantinho. Não sei se vocês conseguem ver. Soro, acho que não dá para ver, mas está aqui no cantinho, tá? O uso dela não impede que você tenha que fazer o uso do soro. Você tem que usar os dois em conjunto, mas quem vai analisar isso é o médico. Aqui, nas imagens acima, são os sinais, né? É a picada, tomou a picada, aí tem a dor local, né? Aí essa dor pode subir até a raiz do membro, chegou na raiz lá, pode causar parestesia, né? A dormência no membro, causa uma dormência, causa dor local e a dor vai aumentando a cada minuto que passa, tá? Basicamente é isso, você tem que tomar cuidado, tem que ter as medidas preventivas contra o escorpião, tá? Se você tomar uma picada, compressa morna, lava com água e sabão e vai para o postinho, tá? É o mais ideal a se fazer. Se possível, ter uma foto ou identifique o escorpião para poder dizer que realmente foi um escorpião, qual era a cor dele, aonde foi o acidente, tá?
você tem os sinais e os sintomas descritos ali nos slides anteriores, então você já pode conhecer, né? Você pode se informar um pouquinho e saber o que está acontecendo com o seu corpo. Caso você tenha tomado uma picada, ou caso você tenha visto um escorpião, é legal você prestar atenção nisso. Como eu disse, para acidente leve vai ser tratado os sintomas, né? A dor, por exemplo, com lidocaína, sem vasoconstritor, analgésicos, anti-inflamatórios. Para um acidente mais moderado a grave, já são utilizados outros medicamentos, inclusive o soro, tá? Mas basicamente é isso. São as prevenções que você faz, o tratamento no ambiente, para impedir que esses animais fiquem na sua casa, tá? E além desses problemas, você acaba impedindo também insetos como baratas, grilos, gafanhotos, enfim, você acaba tirando a fonte de alimento dele e prevenindo que esse predador fique no ambiente. Tem que tomar um cuidado com crianças e idosos, tá? Basicamente é isso. Se você gostou, dá um joinha. Se te ajudou, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!